principal. E é por isso que a gente está aqui conversando com a escola, que vem ao longo do tempo aqui, depois de várias gestões, o pessoal da biblioteca vem tentando manter um cantinho ali de memória da nossa... Obrigada, Silvio, pela presença. Então, esse memorial, se vocês não conhecem, aproveitam quando saírem daqui para dar uma olhada, para ver, porque lá tem algumas coisas importantes. Porque tem um historiador alemão que ele define memória de duas formas. Tem uma memória que ele chama de memória comunicativa, que é essa memória que a gente faz assim meio que saudosa. Então, quando eu começo a contar aqui aos mais novos que em Petrolândia, nas noites de verão, a gente, assim, as casas, vocês vão ver nas fotos aí, que as casas de Petrolândia não eram como as de hoje. Não tinha jardim, não tinha muro, era a porta da casa dava na calçada já. Né? Então, é aquela fila de casa, colada uma na outra, não tinha separação entre as casas. Então era comum as pessoas à tardezinha, na época de verão, à noite, botar uma cadeira na calçada e os vizinhos se sentavam para conversar. Ali, contar a história, atualizar a vida, né? Não tinha internet para a gente estar no celular, e cada um na sua casa, então ia todo mundo para a calçada. E aí ficava tarde, o calor era tanto que às vezes botavam os colchões numa calçada e dormiam na calçada, sem problema nenhum. Então, quando eu conto essa história, eu estou fazendo uma memória comunicativa. Eu estou só alguma lembrança que eu tenho essa, algumas pessoas têm outras, Fafá tem outra, o Silvio tem outra. Cada um tem uma memória assim de um passado que a gente sente saudade. Dos banhos de rio, dos pulos do cais, de tantas outras coisas assim. Mas essa é uma memória que é frágil, porque quando eu morrer, só eu vou levar comigo essa memória. Não fica para ninguém. Então é preciso fazer a outra memória que ele fala, que é a memória cultural, que é dessa que a gente estava, desse patrimônio que a gente estava falando agora. É uma coisa que fica registrada. Então, através de livros, através de fotografia, através de vídeos, e essa memória fica registrada. Não sei se vocês acompanham aí, mas tem um canal novo aí que eu estou gostando de ver, de um rapaz ali de Jatobá, que é nosso conterrâneo aqui, Nestor Soares. Ele tem feito um programa que chama Emoldurando Histórias. Então, ele coleta depoimentos, memórias das pessoas e fica registrado. Eu estou amando, porque é uma coisa que é uma memória que vai ficar guardada para sempre, né? Essa a gente não perde. Já temos perdido muita, né? Muita memória aqui, de muita gente que já faleceu e levou consigo muitas informações importantes. Então, a gente, assim, é uma corrida contra o tempo, com pouca gente para fazer. Eu vendo essa ideia para a escola, eu acho que a escola podia contribuir muito fazendo atividades, viu, professor? Fazendo atividades de coleta de videoclipe, de documentário, eu sei lá, de gravar essas conversas, essas memórias e ter esse arquivo servindo para a escola e servindo para a comunidade, né, de manter essas informações guardadas. Eu não sei se vocês poderiam me dizer, se alguém lembra, depois de eu dizer, de eu falar nos saberes e falar nas memórias concretas, alguém poderia me dizer qual é uma tradição de Petrolândia que vocês acham que é uma memória cultural, é um patrimônio cultural? Alguém tem alguma ideia? É o quê? A festa do padroeiro. Certo, a festa do padroeiro é, sim, uma tradição que começou... Sabe quando começou essa tradição da festa do padroeiro? Em 1886, minha gente. Acredita? 1886, o povo do Brejinho se organizou e mandou trazer da França. Eles não tinham igreja ainda construída. Porque o início da construção da igreja da Matriz Antiga foi em 1884.
botaram as pedras lá e disseram, vamos conversar. O povo foi se organizando para juntar dinheiro, ninguém era rico, todo mundo era agricultor. Não era fácil de construir uma igreja assim sozinho, né? Então, botou a pedra fundamental lá. Aí, mas nós não temos nenhuma imagem. Eles celebravam a palhoçazinha de palha, o que fosse, botavam um altar improvisado e celebravam. Mas não tinha imagem. Eles usavam um quadro pintado com o quadro de São Francisco, porque já tinham resolvido que o padroeiro era São Francisco. Certo? Aí, 2 anos depois, chegou um padre de Itacaratu, que era quem dava apoio aqui, e eles pediram ao padre que providenciasse uma imagem. Eles trouxeram da França uma imagem de São Francisco, que veio pelo trem. Quando chegou ali no brejinho, o trem parou, o povo estava todo lá, pronto, com um andor, esperando para botar o santo no andor e vinha em procissão do brejinho para cá, soltando fogos e cantando, todos e orando, porque esta foi a primeira festa de São Francisco. A imagem foi combinada de trazer no trem no dia 4 de outubro de 1886. Então, essa imagem existe até hoje, está na igreja e ela é um patrimônio nosso que conta essa história. Vê que interessante, né? Então, a festa do padroeiro, o jeito de fazer a festa é um patrimônio imaterial. Aquela imagem de São Francisco é um patrimônio material. Vê a diferença? Agora, como é o jeito de fazer a festa de São Francisco? Tem quermesse, tem parque na rua, tem festa na rua, tem 9 noites de novenas, tem um dia da abertura, tem o dia do encerramento, tem procissão dos motoristas, né? Tem a missa do vaqueiro. Tudo isso faz parte da programação da festa do padroeiro, né? A festa de São Francisco traz todo esse jeito de fazer. A procissão do Rio é uma coisa que é uma tradição também muito antiga, não é? Outra coisa que vocês lembram assim que pode ser uma tradição, que é uma tradição só nossa aqui de Petrolândia. Estou apelando para os universitários mais velhos já agora, porque os mais novos estou sentindo que não lembro nenhuma tradição mais. Vocês já viram o pessoal jogando capoeira aqui em Petrolândia? Já, né? Não? Pois vão ver hoje. Na saída aqui vai ter um grupo de capoeira lá fora apresentando. Mas veja só, a capoeira é um patrimônio imaterial nacional, considerado patrimônio nacional. E em Petrolândia nós temos representação desse patrimônio, né? Esse é um exemplo também bem de perto da gente aqui. Sempre teve. Patrícia, tu me ajuda a ficar passando aí? Então, eu ia falando que foi aprovado agora há pouco na Câmara a ampliação e a instalação de um memorial para Petrolândia. Essa é uma dívida que a gente tem com a cidade há muito tempo, né? Na mudança para cá, deveria ter sido uma exigência para a chefe entregar a cidade como memorial, já que ela estava arrancando tudo de nós. Mas não foi feito mas ainda dá tempo de corrigir. E é isso que está acontecendo agora. A Câmara aprovou e a gente espera que agora, de fato, se estabeleça um memorial. Mas aí eu faço essa pergunta. E para que a gente quer esse memorial, afinal? Para que serve um memorial? Gente, eu vou esperar o silêncio aí, porque não está complicado. Né? São 2 minutinhos, porque eles queriam água, eu vou colocar água aqui, são 2 minutinhos. E agora, eu já estava achando que eu estava falando muito ruim, que vocês estavam impacientes. Também, né? Mas... Vamos lá, passa aí a primeira tela. Aquilo que eu estava falando, entre memória comunicativa e memória cultural, não é? A memória comunicativa é mais da oralidade, é o que se fala, e a memória cultural é o que tem registro, que fica registro para as outras gerações e que pode ficar
eternamente, infinitamente, vai ter sempre esse material aqui de pesquisa, de consulta, de que possa vir. Então eu coloquei ali, estou aproveitando para fazer minha propaganda, né? Mas o livro de seu Gilberto de Menezes, professor Gilberto, que conta a história de Petrolândia. Esse livro está esgotado, não tem mais como comprar, mas existe aí. Não sei se a biblioteca ainda tem algum exemplar, mas foi doado um para ela. A Festa Fé e Arte é uma... Tem, né? Pronto, quem quiser pesquisar já sabe que na biblioteca tem, sobre a história de Petrolândia. E o Festa Fé e Arte é uma... eu ajudei o professor Gilberto a organizar esse livro dele para poder publicar, porque ele já era idosinho, quando ele lançou já tinha 80 anos praticamente. E eu ajudei. Nessa ajuda eu comecei a perceber um monte de informação que ele não colocou no livro, que ele não era a praia dele, porque ele era um professor, então ele se dedicou muito mais à história da educação, à história de Petrolândia antiga. A família dele é a família que dá nome a esse centro cultural do seu Hidalbrando de Menezes, Coronel Aureliano de Menezes. Então ele... Paulo, licença, só 2 minutos, eu atrapalhei, acontece isso. Sentam aqui, por favor. 2 minutinhos. Saíram por meio e perderam o assento, é aquela história. É 5 minutinhos que eles querem água, 2 minutinhos. Desculpa aí atrapalhar. Toma aí água. E vem pra cá. Então, mas eu vou retomar aqui, porque a gente não pode perder esse tempo todo, né? Veja, então, o Festa Fé e Arte fala justamente desse lado cultural nosso, das festas que são tradição, dos ritos de fé, como a dança do toré, a festa do menino do rancho, dos pancararus, as nossas tradições das procissões do rio, das danças de São Gonçalo, das danças do coco de roda, do São Gonçalo. Está tudo aí resumido um pouco. É um resumo muito breve para que alguém, as escolas e tal, possam acessar isso e usar em sala de aula. Esse livro foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc e no formato digital. Ele está na plataforma Sisu. Se você coloca lá no Sisu como Festa Fé e Arte, vai dar acesso gratuito, olha lá, pesquisa o que quiser. E está para venda no estado físico. Quem quiser ter o livro impresso é pedir pelo site do Clube dos Leitores, que é a editora que eu publiquei. Tá certo? Essa imagem, dá para apagar essa aqui? Tu pode apagar aqui essa parte do palco? Essa luz do palco. Isso. Essa daí, a imagem não está boa, está muito escura, não é? Mas essa daí é a imagem da Petrolândia Velha. Só para vocês terem uma noção, vocês que não conheceram, aqui no canto esquerdo embaixo você vê a igreja matriz antiga. Está vendo? Bem no cantinho inferior aqui. Só para chamar a atenção como ela ficava. Na beira do rio, que não era um lago, era um rio corrente, largo, e era muito arborizado. Você vê que você quase não vê casa, vê muita árvore, né? Só para chamar a atenção de como era o estilo de vida lá e depois comparado o presente aqui, como é o estilo de vida nosso aqui. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra, mas tem comparação a se fazer, porque são bem diferentes, né? Vamos lá, passa. Pronto, aí está a rua principal da velha Petrolândia, chamava Avenida Dom Pedro II e era a rua principal. Vocês percebam que, primeiro, todas as casas têm uma árvore na frente. Lembra aquilo que eu falei, que não tinha jardim, que as casas eram todas juntinhas uma da outra? Vê como é bom de botar a cadeira na calçada aí. Convida as casas juntas e a calçada já convida isso, né? E as árvores que sombreavam. Você andava meio-dia, 2 horas da tarde e não tinha sol na cabeça, porque toda era arborizada. O passeio no meio, tá vendo? Não é uma praça exatamente.
é um passeio público, em que a moçada no final da tarde, depois ou à noite, jantava e ia todo mundo para o passeio público, dar uma volta na praça. Essa volta na praça era onde a gente encontrava os amigos, saía as paqueras e etc e tal. E depois tinha o cinema. Aí, ontem um menino me perguntou, por que aqui não tem um cinema? Olha, eu digo, sinto muito, mas na minha geração teve um cinema e dos bons lá em Petrolândia, né? Ainda pode ter. Nós já temos um cineclube, que já é um bom começo, né? Já temos um cineclube. Esse prédio mais alto aqui do lado direito era o cinema antigo, o primeiro cinema, que teve 2. Esse daqui foi o primeiro, São Benedito. Você vê, é uma estrutura grande, primeiro andar, filme, vinha de fora os filmes para cá e tinha sessão nos sábados, no domingo tinha matinê e sessão à noite também. Fantástico. Passa. Passa, Fabrício. Olha, aqui era a prefeitura antiga. Eu queria chamar a atenção para essas árvores que estão aí. Essas árvores que estão aí na frente da prefeitura são as mesmas que tem ali na avenida principal. A diferença é que aquelas estão podadas, arrumadinhas, e essas cresceram naturalmente, né? Passa, Fabrício. Veja, este exemplar que está aqui na Praça da Matriz, ontem a gente teve a oportunidade de ir com um grupo de alunos conversar sobre isso, lá na Praça da Matriz. Este exemplar é um dos poucos sobreviventes daquelas espécies que estavam lá na velha Petrolândia, arborizando a cidade. Porque, na mudança para cá, a Secretaria de Planejamento, que foi quem organizou essa cidade, usou o espaço ali da praça, que não foi entregue praça, foi entregue só o espaço, a praça foi construída depois. Ela veio toda plantada de árvores nativas. A maioria, essa árvore aí, que ela se chama, o povo daqui sempre conheceu como acácia mimosa, porque ela tem uma florzinha amarelinha, muito poucas, mas tem essa florzinha, e chamam acácia mimosa ou acácia nordestina. Mas o nome mais conhecido, que você vai pesquisar por aí, encontra ela como ingá doce, porque ela tem o mata-fome. Ela tem umas vagezinhas. Quem andou pela praça aqui já pode ter percebido isso. Ela tem umas vagezinhas vermelhas, que quando está madura ela se abre, dentro tem uma polpa branca, com uma semente preta, você tira a semente e come aquela massinha. Aquela massinha a gente comia de folia, né? E aí, mas ela foi trazida para o Brasil, ela não é uma árvore nativa brasileira, ela foi trazida para o Brasil final dos anos 30, anos 40, justamente porque ela é uma árvore que aguenta seca, não precisa de água. Nem estoura a calçada, nem precisa de água, nem suja a rua. Perfeito para urbanizar uma cidade, né? Era essa a ideia. Quem trouxe isso para cá, provavelmente foi o Denox, que o Denox fazia essas experiências. Trouxe a algaroba, porque essa vagem também servia para alimentar o gado, os animais, né? Hoje se sabe que essa vagem tem um poder medicinal, inclusive, porque ela contém cálcio, contém ferro, contém vitamina C, dá para também alimentar os humanos de boa. E a gente gostava. Então, assim, essa daqui é uma árvore que a gente pode considerar patrimônio também da cidade. Por quê? Por que ela é patrimônio? Porque acabei de contar uma história mostrando ela, não é isso? Então, ela tem história para contar. Bora passar. Aí está o visual completo da praça. E essa praça também tem muita história para contar nela. Ela foi construída já depois, eu não sei exatamente o ano, sei que foi na gestão do Dr. Marcos, né? Acho que é anos 90, por aí, não é? Final de 80 para 90, ou depois, né? Bom, eu não sei ainda, vou pegar essas datas direitinho. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o formato dela. Ela foi planejada de forma que ela fosse utilizada pela igreja, pelos fiéis da igreja e pelo povo em geral, para eventos em geral. Então, o que é que acontece? O que é que marca isso? Se vocês observarem no piso lateral da igreja,
Tá vendo? Ali onde tem as pedras portuguesas, aqueles desenhos, até a fonte, você vê motivos religiosos. Uma pomba da paz representando o Espírito Santo, tem cruz, tá vendo aquela cruz gigante dando entrada na praça. E aí, e a ponte ali. Da ponte para cá, é só aquele espaço vazio para se realizar eventos. Foi pensado nisso. Aí passa aí, Patrícia, vê se eu tenho a imagem. Não, deixa, volta lá, eu não tenho. Sumiu, quer dizer, foi jogado aí fora e hoje a gente tem notícia que está no memorial que já Deus dá no pé, calçados, que já Deus disse que encontrou aí à toa e guardou para lá. Está lá. Ainda bem que alguém guardou, né, pelo menos. Agora, aqui embaixo tem uns pequenininhos assim, que também tem uma placa sinalizando, que foi uma cápsula do tempo que foi enterrada ali para ser aberta daqui a 50 anos. Foi o que eu ouvi falar também, não sei de certeza essa data, mas eu achava que era 100, mas foi 50, né? Colocaram dentro de uma caixa um documento e vários objetos dos dias atuais, para daqui a 50 anos, quando abrir, a gente perceber o que era que essa geração dos 50 anos atrás usava. Então tem objetos diversos lá dentro. Daqui a 50 anos eu não estarei aqui para ver, provavelmente, mas vocês, com certeza os verão. Olha, pastor. Agora, está todo pichado, está todo maltratado. Por quê? Porque as pessoas não sabem dessa história. Não acham que não tem nada. Ontem eu perguntei, por que vocês acham que serve esse pedestal? O menino respondeu, para fazer discurso. Né? Porque parece mesmo um lugar de se usar como público. Isso tudo que eu estou mostrando é para mostrar que um memorial, ele não se restringe a 4 paredes. Ele está espalhado na cidade. É só ter olhar e conhecimento para reconhecer. Né? A gente precisa saber o que história esse objeto contém. Esse é outro, que são trilhos da ferrovia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Petrolândia, a cidade de Petrolândia, nasceu de uma ferrovia. Né? Ela começou com a estrada de ferro, que chamava Estrada de Ferro Paulo Afonso, que vinha de Piranhas e terminava aqui, na beira do rio, para embarcar as mercadorias. Né? As mercadorias da margem do rio embarcavam no trem e eram levadas para Piranhas para de lá seguir para o mar. E aí, recentemente, a gente descobriu que algumas esquinas da cidade utilizam esses trilhos que sobraram da estação de ferro para barrar o avanço dos carros nas calçadas, né? E aí, veja só, uma delas ainda está com o nome do fabricante e a data de fabricação, 1880. Veja que raridade. E aí tem uma longa história por trás desse trilho que eu não vou contar agora, porque é comprida. A gente vai marcar um dia só para contar essa história do trem aqui, porque tem história. O trem tem história para contar. Mas vamos lá. Mas essas foram usadas. Essa daí é o interior da igreja matriz de São Francisco, a antiga igreja matriz, que hoje está totalmente submersa e destruída. Né? Resta, pelos últimos vídeos que mostraram, que o mergulhador conseguiu, ainda tem uma parede em pé. Não sei nem porquê, mas está lá resistindo também. Não sei se já caiu agora, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês em 2 coisas. Aquela cruz de madeira que está ali e os bancos. Se vocês observarem, aqui no banco, na lado direito, o banco tem uma inscrição. Tem ali Rosa e Família. Para dizer que nesta época, as pessoas compravam o seu banco, botavam na igreja e só quem sentava ali era a família que comprou o banco. Vocês acreditam nisso? Era desse jeitinho. Se você não tinha dinheiro para comprar um banco, ia ficar em pé. Então levava seu tamboreiro para sentar lá. Certo? Isso mudou dos anos 70 para cá. Então, nessa época que essa foto foi tirada, já ela não funcionava assim. Quando o padre Cristiano chegou aqui, em 1968, já com outra, passado pela reforma da igreja, já era outra forma de agir, em que o povo participava, não era mero assistidor de missa. Ele não estava lá só para assistir a missa, ele participava das coisas da igreja. Então acabou-se essa história, o bem é comum de todo mundo, né? Mas essa cruz e esse altar que está ali,
são os mesmos, foi o que sobrou da antiga matriz que migrou para cá, para a nova. Ainda hoje nós temos uma nova matriz aqui, este altar, que é feito de não é, meu Deus, fugiu o nome. Jatobá. Angico. Os pés dessa mesa é feito de angico, ele tem uns pontinhas assim, é todo cheio de pontinhas, linda. E ainda se encontra aqui, essa se mantém. Não é? E é patrimônio, porque ela conta a história de um tempo, dos anos 70 da igreja, quando foi a modificação toda, que o São Francisco não está mais no altar principal e passa a ser a cruz, porque a partir daí a igreja entende que São Francisco, apesar de querido e muito importante, não é maior do que Cristo. E a cruz que é representada por Cristo aí. Essa cruz é feita de madeira de jatobá, e quem doou ela foi o comerciante rico daqui, que chegou a ser prefeito, que é também originário dos primeiros moradores do Brejinho da Serra, do Brejinho de Fora, né, Zizinha? Me corrija, de fora, né? Das duas, né? E ele doou e fez questão que fosse de jatobá, porque a madeira do jatobá, o pé de jatobá, foi a origem do primeiro nome de Petrolândia. Ela já se chamou jatobá exatamente porque aqui na região era a árvore que mais existia, né? Vamos lá. E tem uma espécie de jatobá, felizmente nós ontem observamos que na Praça da Matriz existe um pé de jatobá para marcar essa simbologia também, para a gente não esquecer desse nome. Bom, aqui já estamos na nova cidade. Essa imagem aí foi de como foi entregue esse centro administrativo que a gente tem aqui, que é o Fórum, a Prefeitura, a Câmara e o Centro Cultural. Esse daqui foi o ponto zero da construção, foram as primeiras construções da cidade. Porque para a cidade funcionar, precisava ter uma prefeitura que começasse a gerenciar a cidade. Então, começou-se por aí. Porque, na verdade, deu problema no prédio da prefeitura e tudo começou a funcionar nesse centro cultural. A igreja funcionava aqui, a prefeitura atendia aqui, a Secretaria de Educação atendia aqui, era aquela confusão, porque ainda não estava tudo pronto, né? Mas esse daqui é um cartão postal, é o início de tudo. É a história de Petrolândia começa aqui. E aí é que está. É uma das coisas que a gente precisava ter o olhar atento, de manter pelo menos a fachada para se ter uma ideia do que era isso. É claro que a gente não quer que as coisas fiquem congeladas no tempo, elas vão ser ampliadas pela necessidade do movimento. Mas precisa ter um cuidado de quando fazer, não perder essas características, porque daqui a pouco a gente pode não ter como contar essa história, de que elas foram primeiras. Já mudaram a fachada, já tiraram o nome, o letreiro, os prédios não estão devidamente identificados, né? A biblioteca ainda continua sem o nome, não? Então tem umas coisas aí que a gente precisa botar em dia para não perder esse fio da história. Vamos lá. Aí era do alfinim que eu falei, era o puxa-puxa, ele era molinho, não é aquele alfinim duro que a gente encontra, né? Esse aqui era o alfinim típico daqui. Puxa-puxa, você puxava assim no dente e o bicho esticava feito chiclete. Uma delícia. Eu lembro até do cheiro disso, quando eu começo a falar. Nossa. Aí está, o nosso artesanato aí, que é o tradicional, que veio lá dos povos indígenas. E aí tem a história linda das vasilhas de barro, né, que elas eram feitas como utensílio doméstico mesmo, para guardar água, para cozinhar, para tudo. Não era decorativo, era para usar. E hoje em dia, como a gente tem a modernidade e as panelas de pressão na vida, a gente usa mais para decorar. Mas ainda hoje usa-se quartinho e ainda hoje usa-se pote, né? Ainda temos isso. E a bolsa ali de palha chama bolsa Bocapio. Eu trouxe essa foto porque as duas que vieram até hoje, eu pergunto se conhece uma bolsa Bocapio, ninguém sabe o que é isso. Então, minha gente, bolsa Bocapio é essa aqui, do lado direito, que comum, os povos indígenas começaram lá no Brasil também a fabricar essa bolsa, e ela se chama Bocapio. Alguém desconfia por quê?
Não, né? É uma história interessante, porque ó, o trançado dela, pelo trançado dela, assim, diagonal, ela permite que você vá jogando a feira, vá fazendo a feira, jogando as coisas dentro. À medida que ela vai pesando, ela vai abrindo. A bolsa vai ficando mais larga, né? Como se elastecesse. Só que essa parte de cima, ela é reforçada. A parte de cima não estica. Fica durinha. Então você joga o objeto lá dentro, a parte de cima continua fechada. Então, boca, pio. Não fala nada, não entrega o que tem dentro. Tem uma vaga aqui, ó. Pra quê? Menina, tem uma vaga aqui, tá bem fresquinho, ó, lá. Vem aqui. Patrícia, passa aí só. É rapidinho aqui. Aí temos a banda de pífano. A banda de pífano, Petrolândia também tem uma tradição antiga dela. E vem a banda nossa aqui, chama Banda São Francisco, que a tradição dela é tocar na festa de São Francisco e na festa dos padroeiros da região. Ela toca na festa de Tacaratu, toca nos povoados, toca nas agrovilas, onde tem festa de padroeiro, está lá a banda de pífano, recebendo as pessoas. E eles depois, a tradição diz, eles estão na frente da igreja enquanto começa a novena, recebendo as pessoas, depois eles entram para fazer uma saudação ao santo e se retiram. Apresentação dos meninos que vão se despedir porque eles precisam sair. Então, uma última apresentação para encerrar a participação das crianças aqui. Uma salva de palmas. Vamos fazer um silênciozinho, até o nome nosso livro. Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Agradeço a presença das escolas, né? O desempenho dos professores que trouxeram vocês aqui hoje para prestigiar este momento. Agradeço também a presença dos vereadores, né, que vieram nos homenagear, e também aos artesãos que hoje estão aqui presentes, que vai ter uma homenagem, né, muito linda, da sexta premiação de Ariano Suassuna. Então, foi muito bom esse momento com a palestrante, né, Paula Rubens. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, mas ela não terminou. Ainda tem a surpresa, a novidade que nem o pessoal que ela conhece sabe. E agora nós vamos tratar assim, uma relaxada. O serviço de convivência vai fazer 2 apresentações para vocês. Primeiro vai ser, através da flauta, o hino nacional. E depois vai ser um hino que é Eu Navegarei, da Igreja Católica. Espero que vocês aproveitem, ouçam bem e que essas 2 músicas, principalmente, tanto o hino quanto Eu Navegarei, entre no coração de vocês. Certo? Convidamos os homenageados, Tota e sua esposa, né, para virem compor aqui a mesa, por favor. Pronto, aí agora nós vamos, né, ouvir o hino e logo a seguir o Eu Navegarei.
Como se trata do hino da nossa cidade, eu gostaria que a gente ficasse de pé, né? Aos demais, bora? Para finalizar? Bora lá.
Gente, se tiro a pureza e a nobreza desse hino, eu estava nesse instante conversando com uma ex-aluna minha, Paula, e quando meus alunos estavam muito nervosos, eu entrava na sala e dizia: respirem, vamos nos acalmar para mim poder começar a nossa aula. E eu cantava junto com eles, né, Paula, esse hino. E eu consegui o equilíbrio de 47 a 50 alunos, porque a nossa abertura era com esse hino. Então, assim, eu escuto hoje e me traz grande comoção. Espero que esse hino tenha entrado no coração, não só de vocês adolescentes, dos professores, como também dos vereadores e das pessoas que vão ser hoje homenageadas. Sintam-se abraçadas por Deus, acarinhadas por Deus, porque hoje a gente tem que ter muita fé nele. Porque se não tiver... Vocês conseguem visualizar ali? Eu sei que a imagem não está muito boa. Tá? É o quê? Agora apagou. O problema não conseguiu vir. Queria estar hoje aqui. Então eu não vou me alongar. Para não me alongar, não vou passar. Ela gravou uma aula, mas eu não vou passar a aula toda. Vou botar só os primeiros 3 minutos da fala dela. Certo? Consegue ou não? Não, então deixa a aula para depois. Não tem problema não. A tecnologia é isso, para deixar a nossa paciência. Enquanto isso, vocês vão olhando para essa imagem aí, vão tentando identificar se vocês conhecem. Ela funcionou porque o povo da Barreira se organizou, juntou dinheiro, organizou a parte interna da... Ai meu Deus, agora eu não sei se eu vou querer mais ela. Boa noite a todos e a todas as pessoas presentes, né, nesse momento tão importante, né, que é a Semana de Discussão do Patrimônio. Eu sou a professora Márcia Farias, sou professora de História do IEF Sertão Campos Salgueiro e venho coordenando, né, os projetos de educação patrimonial aqui no campus desde 2014. Então, infelizmente, por questões estruturais, não consegui estar aí presente nesse momento, né, de forma presencial com vocês, e nem em tempo real, né? Mas aí a tecnologia nos ajuda, né, permitindo gravar um pouco do que seria essa conversa aí, né, ou de forma real, ou em tempo, né, de forma presencial em tempo real, mas a gente chega de alguma maneira. Então, quando eu conversei com Paula, a proposta que ela me trouxe foi essa de o patrimônio, para que pequeno, né? E aí eu dividi esse momento em quatro temas, né? Que seriam os conceitos, a pesquisa, fazer e uma ideia. Uma ideia um pouco desse trabalho. 42. Pela comissão, pela SUVAC, na época não era esse nome, mas era o que equivale hoje a CODEVASC, né? Não vou entrar nessa história muito, mas é a história do projeto que hoje é o projeto Apolônio Salles. Essa mega estrutura é desse tamanho porque não foi com recurso da comunidade, eram recursos federais que foram... Não, volta lá no papel. Viu? Ela foi construída por recursos federais. Quer dizer, o início, essa estrutura toda era para ser uma mega igreja. E por que uma mega igreja? Porque era um mega projeto. A ideia era transformar uma colônia agrícola em colônia agroindustrial, em que você plantava e tinha no mesmo local uma indústria que aproveitaria essa plantação.
né? Então o tomate, a gente chegou a ter fábrica de doce, né, lá, e era para aproveitar tudo. Existia aproveitamento de casca de todas as plantas, era um mega projeto belíssimo. Infelizmente muda o governo, muda tudo e aí as coisas param no meio do caminho. Eu vou esperar um pouquinho da atenção de vocês, porque eu estou sentindo que já está chegando a hora de ir embora, né? Está todo mundo meio paciente. Prometo a vocês que eu estou encerrando, mais 2 minutos só. Então, o que acontece é que essa igreja nunca foi concluída, o pessoal conseguiu com recurso próprio, já que não tinha mais recursos federais, organizar um altar e botou banco e tal, então fazia-se casamento lá, fazia-se batizado, tinha tudo isso. Mas ela foi planejada para ter uma escola junto, a escola chegou a funcionar, a escola do núcleo era essa, e tinha alojamento para 12 padres. Veja só como pensaram grande. Era tão grande que tinha alojamento para 12 padres, tinha consultório dentário, tinha uma mega estrutura junto com essa igreja, não era a igreja apenas. Inclusive na época os jornais malham muito o administrador do núcleo, dizendo que ele está gastando dinheiro demais com essa igreja. Que a igreja tem um orçamento enorme, maior, muito maior do que o orçamento da prefeitura de Petrolândia, era só para a igreja. O orçamento da prefeitura de Petrolândia, meu Deus, era uma titica, né? Então, eis que esta semana do patrimônio, que tanta coisa boa já trouxe, me fez descobrir este documento em que mostra que esse era o projeto daquela igreja que está hoje dentro d'água. Vejam só. Veja que imensidão de igreja. Veja a torre. Passa aí, Fabrícia, a outra parte. Ele está ruim de ver, né? Está muito clarinho. Eu tentei escurecer um pouco mais. Eu vou levar esse documento que pertence à diocese. Eu vou levar esse documento para fazer uma digitalização melhor e eles melhoram a imagem. Isso aqui é porque eu fiquei doida para contar a vocês que eu fiz essa grande descoberta. Minha gente, isso é a cara do que era para ser aquela igreja que está ali. Uma catedral que não perde para catedral de lugar nenhum no mundo. E outra coisa, viu? Passa a página seguinte. Quem fez esse projeto é um camarada que fez projetos que hoje é considerado referência no mundo também no estudo da arquitetura, que é o Gurgel. Ângelo Ângelo Murgel é responsável por aquelas construções do Parque de Foz do Iguaçu. Ele foi contratado pelo Ministério da Agricultura. Nessa época, o governo Vargas entendeu, ele tinha esse cuidado de preservação. Então, ele estabeleceu algumas áreas de parques nacionais. O Foz do Iguaçu é uma delas. Então lá foi construído hotel, aeroporto, tudo isso para receber, na época já de Vargas, anos 30 aí, viu? E o Gurgel foi quem fez todo o planejamento de Barreiras. As casas dos colonos, eu não sabia que a igreja era dele também, o orçamento. Eu desconfiava, mas não tinha como provar que tinha sido. As casas dos colonos eu sei, porque está na organização do projeto. Mas a localização da ruinha, onde é que ficam as casas, porque eles aproveitaram o terreno que não era bom para a agricultura, para fazer o local da cidade, eu diria crescer a cidade, e as margens do rio, do Riacho da Barreira, as terras mais férteis para as granjas. Tudo muito bem planejado. Então, minha gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é mais uma informação para a gente que é daqui e para os de fora que chegam. Eu não sei, eu acho que isso é uma primeira peça importante para o futuro memorial, né? De ser colocado em destaque contando essa história, para que as pessoas, além de conhecerem o que restou da igreja, conheçam o que seria o futuro da igreja, se tudo tivesse seguido o rumo que deveria seguir, né? Então, com isso, com essa novidade, e feliz da vida de estar aqui, 2 escolas, e muitas outras querendo estar aqui hoje no lugar de vocês. A gente não pôde trazer porque não comportava, né? O ambiente não comportava. Então, para mim é um alento saber que tem gente interessada nesse assunto. Fico muito feliz. Estamos aqui plantando semente.
E espero que daqui a alguns anos a gente faça com que os jovens que estejam aqui sentados sintam o mesmo arrepio de emoção que senti Fafá ali quando houve o hino de Petrolândia. Porque o que nós perdemos, minha gente, nessa mudança para cá, a gente conversava ontem, não era, Fabrício? Foi nossa identidade. Nós ainda não nos apropriamos dessa cidade nova. Essa cidade nova ainda é uma estranha até para quem nasceu aqui, porque não conhece. E assim, quem não conhece suas origens, a gente diz assim, quando a pessoa não sabe de onde veio, não conhece sua origem, parece que é filho de chocadeira. Pronto, Petrolândia, se não conhecer a história que veio antes, vai parecer que os petrolandenses são filhos de chocadeira, que começaram agora do zero. Não existe começar do zero, alguém nasceu de algum lugar. Nossos antepassados precisam ser honrados, eu vivo dizendo isso. Eles fizeram muitos esforços para que a gente hoje tivesse a cidade que a gente tem. Então isso não pode ser esquecido. Memória também, a professora Márcia nessa aula fala que memória também é esquecimento. É uma forma de fazer memória ao contrário. Tem coisa que a gente prefere não falar. Então aqui se faz muita falta falar da luta dos trabalhadores rurais em relação aos seus direitos, em relação ao acesso. Isso é um assunto que não se fala na cidade, precisa a gente retomar essa fala, porque deles resultou a cidade que nós temos hoje. Né? A gente só tem o comércio que tem hoje porque a gente teve uma verba que garantiu que durante esses anos, enquanto o produtor não produzisse, tivesse dinheiro circulando na cidade. Então isso precisa ser reconhecido e outras coisas, não é só isso, né? Tem muita história para ser levantada. Pronto, então veja, estou aqui sabendo, encerrei a minha fala e eu ia convidar os vereadores se quiserem falar, mas eu estou aqui recebendo a informação que chegou o transporte e a escola São Francisco precisa se retirar. Mas quero muito agradecer e quero um dia ir lá, lá fazer com a escola inteira um momento, quem sabe, né? Obrigada, minha gente. Agora fica com o cerimonial aqui da Secretaria de Cultura. Minha parte, estou encerrando aqui. Obrigadíssima. Bom dia. Obrigada, Paula. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. E a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Petrolândia parabeniza com muita satisfação os nossos mestres e coletivos da cultura, que além de toda a dedicação aos belíssimos trabalhos, foram contemplados no 6º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia, onde os 2 únicos vencedores de todo o sertão do estado foram representantes de Petrolândia. Na categoria Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres, fomos representados pelo loiceiro Antônio Vitorino, conhecido como Tuta do Barro, que junto com sua família desenvolve há anos lindas peças de barro. Na categoria Grupos de Comunidades, nosso reconhecimento e gratidão a todos que fazem a Café com Arte, Associação dos Artesãos e Agropecuaristas de Petrolândia. Ambos premiados contaram com o apoio e trabalho de produção, formalização documental e curadoria do produtor Gabriel de Lisboa. Para a realização de suas inscrições e aplicação na seleção do prêmio. Parabéns a Tuta do Barro, a Café com Arte e a Gabriel por trazer visibilidade e reconhecimento para a cultura petrolandesa. Convido agora a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Maria Helena. Bom dia. Eu gostaria de convidar Tuta do Barro, sua esposa, Fafá, o pessoal do Café com Arte,
para aqui em cima do palco, para o momento de entrega desse prêmio, e também os vereadores aqui presentes. Enquanto eles vão ali se colocar para a premiação, eu gostaria de pedir 10 minutinhos só do tempo de vocês, da Escola Agropecuária, Escola Municipal João Rodrigues, Escola São Francisco, e desde já agradecer também a participação de vocês, agradecer os professores aqui presentes e dizer que a Secretaria de Cultura está de porta aberta. Venha para cá, por favor, Paula e Gabriel Lisboa. Eu gostaria, gente, me dá 2 minutinhos. Eu gostaria de chamar Gabriel Lisboa. Ele vai falar 2 minutinhos sobre esse projeto para vocês. Pode ser? Chega, Gabriel. E também, gente, representando o vereador Dedé de França, por favor. Até o momento, assim, eu creio que não tem mais como esperar. O prefeito está aqui presente, Tota, Fafá. Só que aí ele está numa reunião, creio que não vai dar tempo de chegar. Mandou a gente segurar um pouquinho, mas infelizmente a gente sabe que tem os transportes e a vida do gestor às vezes tem esse imprevisto. Mas assim, passo para vocês que o carinho que ele tem por vocês, a gente fica falando de madrugada, 4 horas da manhã, o prefeito não dorme não, né, gente? E ele manda parabenizar cada um de vocês, fica muito feliz, orgulhoso de vocês, e não só a prefeitura, como a Secretaria de Cultura e GH, estamos todos à disposição de vocês. Eu vou passar para Gabriel falar um pouquinho, 2 minutinhos, que é muito importante o que ele vai passar para vocês. Bom dia. Então, esse prêmio Ariano Suassuna, ele é um prêmio a nível estadual, né? Então, ele reconhece ações da cultura popular e da dramaturgia aqui no nosso estado, né? Ele não é restrito a Petrolândia. Aqui, a gente teve os 2 ganhadores do Sertão, mas por uma coincidência e por uma questão de representar bem a cidade, assim, mas todo o sertão concorria. E assim, o que acontece aqui, na verdade, é simbólico o município premiando também, mas esse é um prêmio a nível estadual, que geralmente acontece a cerimônia do Teatro Santa Isabel, em Recife, né? Então, esse prêmio ele existe desde 2015, né, a 6ª edição, e quem faz cultura popular e quem faz dramaturgia no estado de Pernambuco pode se inscrever, sendo maior de 18 anos. E esse ano a gente teve na categoria de cultura popular, como já foi falado aqui, Tota do Bar, esse senhor aqui, com sua esposa Tiana, e a Associação Café com Arte, que é presidida por Fafá aqui. E eu acho que essa premiação é mais um convite para a gente conhecer o trabalho deles aqui em Petrolândia, né? Porque eles têm um trabalho muito ativo de anos aqui e que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Essa premiação ocorre de forma simbólica aqui, mas deve acontecer também em Recife. E é uma premiação que traz muita visibilidade para a cultura do município, né? E que traz também uma forma de valorizar o trabalho artístico na cidade, assim. E como artesanato e cultura popular em dramaturgia, não tivemos premiados em dramaturgia aqui, mas se você que produz textos para teatro e pensa em um dia publicar, esse prêmio Ariano Suassuna ele é uma forma de premiação e reconhecimento desse trabalho, assim, né? E tem premiação em dinheiro, tem todo o cerimonial e tudo. Aqui a gente faz um ato simbólico, mas ele deve acontecer em Recife também ainda esse ano. Então acho que é isso, para não delongar muito. Então, vamos começar com Fafá, Café com Arte. Fafá quer uma fala, alguma...
Gente, bom dia, vocês já receberam demais. Mas assim, é uma alegria, um prazer muito grande estar perto de vocês, que são o futuro do nosso mundo, do nosso Brasil. Então, jovens, vocês estão de parabéns por estarem aqui com toda a paciência, ouvindo e assistindo esse momento tão lindo. A nossa homenagem com vocês, sem palavras. E, Fafá, convido todos os vereadores junto, Adelina, Fabrício, Silvio e a representante de Dedé de França, para receber o prêmio de moção. E dizer, Fafá, que a Secretaria de Cultura também teve um atraso na gráfica, mas a gente vai mandar deixar lá no Café com Arte, que também vamos contemplar você. Aqui, ó. Yasmin. Aqui. Fafá. Boa. Gente, agradecendo também, agora voltou, né? A Câmara Municipal, a equipe da Secretaria de Cultura, que está nos apoiando, e muito grata por essa moção. E também convidar a Dota do Barro e sua esposa, que a gente sabe que os dois juntos fazem um trabalho junto com os filhos. E ela vai mostrar aqui, olha, que trabalho lindo. E todos os vereadores presentes. E eu gostaria, gente, de Gabriel, que é uma peça fundamental nesse projeto, está ao lado. Vai, Gabriel. Fabrício. Gabriel. Ô, Helena, uma foto de todo mundo. E agora a gente vai... Tota vai falar umas palavras, né? Bom dia a todos. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter sido acolhido em Petrolândia e a todos os vereadores por me agradecer pelo meu trabalho e me promover esse prêmio aqui. Fico muito agradecido. E agradeço a todo mundo e estou muito feliz por estar em Petrolândia. Graças a Deus. E agora a gente vai tirar foto e convido todos que fazem parte do Café com Arte para estar aqui presente no palco, para fazer parte desse momento, por favor.